Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, todos os domingos às 9 horas da manhã. Eu venho aqui responder as principais perguntas que me fazem lá no Instagram. Instagram é Leandro 500 Pratas, tá? Só existe um, e eu falo isso porque tem vários perfis fakes lá no Instagram, dando golpe na galera, né? Entrando em contato, oferecendo retornos mirabolantes. Eu não entro em contato com nenhum de vocês, tá? Eu só respondo quem entra em contato comigo. Então, se alguém te abordar, não sou eu, é um perfil fake tentando dar golpe. Tome cuidado. Vamos lá. Se é a sua primeira vez por aqui, né? Meu nome é Leandro Cabral, já fui um brasileiro ferrado de dinheiro, mas eu descobri que através da Bolsa de Valores eu poderia conquistar a minha aposentadoria e eu conquistei, tá? Então hoje eu não dependo mais do INSS, até porque tá quebrado, né, cá pra nós, e saiba que você não precisa esperar até os 60, 65, 70 para se aposentar. Você pode se aposentar muito antes se você criar a sua própria previdência e não depender da previdência do governo, a previdência social, beleza? E é isso que eu ensino aqui. Gosta desse assunto? Já se inscreve aqui embaixo. Vamos lá, tem várias perguntas. O Gilberto perguntou assim, ó, com um governo novo, será que a Selic sobe ainda mais? Bom, Gilberto, a Selic, cara, ela é o freio da inflação praticamente. O Banco Central, né, do Brasil, ele usa a taxa Selic, a Selic ela não é solta, né? O Banco Central é que determina, sobe, desce, e ele faz isso para controlar principalmente a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, né, aumenta a Selic, porque daí dá uma freada na economia, e a inflação tende a diminuir, porque uma inflação descontrolada, ela não é saudável, né? As pessoas perdem poder de compra, aumenta a pobreza, a gente vai ficando mais pobre perante ao resto do mundo, é o que acontece na Argentina, por exemplo, né? Inflação lá é gigante. Então, o governo vai subindo a taxa Selic para conter a inflação. Agora, o que gera a inflação, né? Um desequilíbrio entre a oferta e demanda. Veja que de um lado eu tenho as pessoas interessadas em comprar um produto, do outro lado eu tenho as pessoas interessadas em vender um produto. Se eu tenho mais pessoas interessadas em comprar um produto do que em vender, o preço desse produto vai subir e aí eu gero inflação. Aí eu posso entrar com um artifício aqui para controlar essa inflação, que é a Selic. Quando eu aumento a taxa Selic, eu aumento o incentivo à poupança, tiro o dinheiro da economia, faço com que o interesse por compra diminua, porque agora eu tenho menos dinheiro na economia e eu equilibrei a oferta e demanda. Agora, veja que oferta e demanda, posso ter mais coisas que interfiram aqui. Por exemplo, se eu incentivo a produção no país, né, eu diminuo os impostos, eu melhoro a legislação para o empreendedorismo, por exemplo, eu melhoro o ambiente de negócios, eu elevo a oferta. Se eu elevo a oferta, sem elevar a demanda, eu tenho uma baixa no preço das coisas. E aí eu tenho que baixar a Selic para fazer com que eu tenha mais dinheiro na economia para se equilibrar isso aqui. Agora, se a gente for pensar, qual é a proposta e o que o novo governo está fazendo, né? Bom, a gente tem aqui hoje uma oferta e uma demanda. O governo ele tende a aumentar essa oferta, porque ele já, né, deixou claro, quer fazer vários benefícios aí, Bolsa Família e mais uma coisa e mais outra, então ele está querendo injetar um dinheiro aqui, né, e também através das estatais, financiamento, quer jogar dinheiro na economia para acelerar o negócio. Só que em contrapartida não adianta se não favorecer o ambiente de negócio, se dificultar o ambiente de negócio, cobrando mais impostos, burocratizando, protegendo só o trabalhador, não o empreendedor, então nós vamos diminuir a produtividade. Se ocorrer esse desequilíbrio, a inflação dispara. Disparando a inflação, tem que subir mais a Selic. O problema é que a Selic ela tem um limite ali, né? Pô, a gente está perto de 15. Quando passa de 15, o risco de calote começa a aumentar muito. Porque se você tem o financiamento de uma casa aí, que ela é corrigida pela inflação, pela Selic, né? E, pô, ela começa a Selic vai a 30, vai a 40, você não vai, primeiro que tem inflação. Seu dinheiro já está perdendo poder de compra. E aí você vai lá, a parcela do financiamento está cada vez mais alta, chega uma hora que você não paga mais. Vou dar o calote aí, porque não é nem porque você quer, é porque você não consegue mais pagar. Então, é muito fácil de um país perder a linha, né? Tem que andar ali, tem que pisar miudinho, né? Para não perder essa linha entre Selic, oferta de dinheiro disponível e produtos disponíveis aqui no mercado. Essas três tem que andar meio que... Isso aqui é resumindo a economia. Então, cara... Não dá para eu saber, mas eu acho difícil, eu acho que o governo tem que ter cuidado para não subir mais a Selic do que já está, tá? Só que as medidas que eu vejo que estão sendo tomadas por enquanto indica que nós vamos ter inflação e se tiver inflação nós vamos ter que subir mais ainda a Selic para conter
essa inflação aí. Tomara que eu esteja errado, tomara mesmo, né? Mas vamos lá. O Pedro perguntou assim: começar a investir em renda fixa ou direto em renda variável? Pedro, isso eu relaciono com o conhecimento, cara. Porque se você já tem um conhecimento, vai para renda variável. Não tem nem o que esperar. Começa na renda variável, porque a renda variável você vai começar a construir já a sua aposentadoria. Agora, se você não tem conhecimento, quem poupa é muito melhor do que quem não poupa nada. Mas se você não tem nenhum conhecimento, cara, de renda variável, deixa na renda fixa. Não tem problema, porque olha só, por exemplo, se você se torna aluno da Estratégia 500 Pratas, em 3 meses de curso, que eu deixo sempre os links aqui na descrição, 3 meses de curso, cara, você está preparado para investir sozinho. Então, porra, velho, fica 3 meses na renda fixa. Daqui a 3 meses você vai estar preparadaço para investir na renda variável e aí sim você começa a investir na renda variável, né? Você não vai morrer por causa disso aí, né? Só porque vai ficar um pouco mais de tempo na renda fixa. Até porque no curto prazo faz sentido investir na renda fixa, né? Selic tá lá em cima, 13, 14, quase 15%, então tá ótimo investir na renda fixa no curto prazo. Longo prazo não faz o menor sentido, tá? Então, tranquilo, começa na renda fixa se você não tem conhecimento e aí vai migrando para renda variável. A Júlia perguntou: como você acha que vai ficar o INSS com os novos ministros? Bom, Júlia, cara, vamos ver, né? Não tem como saber o que eles vão querer fazer, né? Só que eu vejo assim, o INSS, ele tá quebrado, né? Ele fecha no déficit há quase 10 anos, déficit bilionário. E o que acontece? O nosso INSS, a nossa Previdência Social, né? Ela é formada como um sistema de pirâmide, onde aqui embaixo eu tenho a base trabalhadora, que trabalha e paga uma parcela do salário, pega uma parcela do salário por lei e paga aqueles que estão lá em cima aposentados. O problema é que a nossa pirâmide ela está fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque as pessoas têm cada vez menos filho e, ao mesmo tempo, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando cada vez mais. Então, não está mais sendo uma pirâmide, está virando isso aqui, ó. E aí, o que acontece? A base trabalhadora está diminuindo e a base de aposentados está aumentando lá em cima. E aí a única forma de nós fazer com que ainda tenha dinheiro suficiente aqui para bancar os aposentados é aumentar o quanto se cobra aqui de, né? Então, por exemplo, hoje eu acho que está ali na casa de 11%, tem que pagar de INSS, tem que subir para 12, 13, 14, 15, tem que cobrar mais caro, né, para conseguir manter a base de aposentados, ou joga essa linha para cima, a linha que você sai da classe trabalhadora e passa para a classe aposentada, ela tem que subir. É por isso que você se aposentava com 45 anos antigamente, hoje você está tendo que esperar até 65 anos para se aposentar, porque simplesmente não tem mais base trabalhadora suficiente para manter essa base aqui em cima, certo? E aí a gente está fechando em déficit bilionários ano após ano, beleza? E a única forma de mexer com isso aí é fazer uma reforma, só que foi tentado fazer uma reforma no governo passado, timidamente, mas o novo governo já disse que vai revogar todas as reformas que foram feitas. Então, se for mesmo, isso tende a piorar ainda mais o INSS, o que já estava quebrado tende a ficar mais quebrado ainda. Mas, aquela história, é triste para quem não tem o conhecimento e depende do INSS. Mas, cara, cá para nós, né? Você tá aqui, você depende do INSS, dane-se INSS para quem é investidor. Eu, por exemplo, eu só contribuo com o INSS porque é lei, né? Porque eu sou obrigado, senão eu tô cometendo um crime no Brasil. Agora, eu dependo do INSS? Não, porque a minha aposentadoria aos 35 anos, jamais o INSS vai me pagar a aposentadoria que eu tenho aos 35 anos, que eu conquistei de forma independente pela Bolsa de Valores. Então, a minha proposta aqui é justamente ensinar você a conquistar essa independência financeira, conquistar essa aposentadoria através da Bolsa de Valores, para não ficar aí se preocupando se o INSS quebra ou não, porque afinal de contas, para mim, já está quebrado. Tá? A Samantha perguntou assim: o seu curso ensina a investir no exterior? Samantha, sim, tá? A gente tem a parte de investimento no exterior também. Eu acho até que estou com o curso aberto aqui. Deixa eu abrir aqui para te mostrar como é que funciona. Ó, olha só. Aqui é a página que você vai entrar ao adquirir o curso. Aí tem aqui ó, o curso da Estratégia 500 Pratas e aqui tem todos os módulos, né? Então, partindo do zero, autoconhecimento financeiro, classe de investimentos, estratégia de investimentos. Estou terminando hoje, inclusive, estou subindo a última aula da atualização desse módulo. Vou começar a atualizar o módulo 5, Estratégia 500 Pratas, renda fixa, fundos imobiliários, ações, imposto de renda nacional. Aqui você se formou praticamente em investimentos no Brasil. Daqui para baixo, a gente começa a te ensinar a investir lá no exterior, né? Estados Unidos, comprar estoques, REITs. Quem só quer investir no Brasil até o módulo 9 já
já tá bom. Mas não tem, você vai aprender no curso que não tem por que você ficar só no Brasil, né? E aí depois a gente vem, investimento no exterior, stocks, REITs, ETF, imposto de renda no exterior e mais alguns módulos que eu tô para inserir aqui. Mas sim, você vai aprender e vai aprender a fazer a coisa certa, investir lá no exterior e é uma extensão da sua aposentadoria. Você aprende a construir a sua aposentadoria não só no Brasil, mas também lá no exterior. E isso faz com que você se proteja, né? E que você não perca nunca a sua aposentadoria. Sempre vai estar aposentado através da Bolsa de Valores, porque não vai depender só da economia de um país. Tá? Vamos lá. O Rodrigo perguntou assim: você tenta convencer amigos e parentes a investirem? Eu já estou desistindo, só zombam. Acho que pelo fato de eu não ostentar. Rodrigo, eu vou dizer assim, cara, que no passado, antes de ter um canal no YouTube, eu tinha muita vontade, né, de ajudar, assim, parentes e amigos. E foi por isso, inclusive, que eu vim pro YouTube, tá? Que eu montei um canal no YouTube. Porque as pessoas realmente não querem escutar. E aí eu montei o canal no YouTube e pensei, pelo menos lá eu falo, né, pro mundo, pra internet. Quem quiser ouvir, que ouça. E estamos aí, né, com mais de 200 mil pessoas nos ouvindo e mais de 10 mil alunos aprendendo na prática dentro do nosso curso aqui como montar como seguir a estratégia de 500 pratas e se aposentar pela Bolsa de Valores. Então, eu já me sinto muito realizado, porque eu sei que eu estou conseguindo impactar e ajudar um número de pessoas muito grande. Então, eu parei de falar com parentes e amigos. Só que, cara, o ostentar realmente é uma coisa incrível, porque eu lembro que esse ano não, né? Ano passado, eu viajei para o Canadá, né? Cara, quando eu viajei no Canadá, que eu comecei a botar no story ali, né? Quem me acompanha mais tempo acompanhou toda a minha viagem. Inclusive tá no destaques lá. Vai no Instagram lá que você consegue no destaques ver todos os stories que eu fiz lá no Canadá, né? Acompanha a minha viagem lá. Então, quando eu comecei a postar ali, cara, o que apareceu de amigo e parente perguntando sobre o curso, sobre como faz para investir. A impressão que dá é que assim, realmente o cara tá ganhando dinheiro na Bolsa de Valores. E não é, né? Não é. Na verdade, a Bolsa de Valores, ela protege o meu patrimônio e me gera renda passiva, me gera minha aposentadoria, mas eu ganho dinheiro dos meus negócios, do meu trabalho. Eu ganhei na minha vida, né? E lá eu só construí, protegi meu patrimônio e construí a minha liberdade financeira. E assim como uma viagem que eu faço, eu me planejo também, fico um tempo guardando dinheiro e vou lá e pago tudo à vista, curto, né? Sem medo de gastar dinheiro. Tudo planejado. Só que parece que quando você mostra aquilo, né? As pessoas começam a perguntar, tá? Então, infelizmente é assim. O brasileiro é muito de ter que ver. E eu acho que é por isso que tem tantos canais no YouTube aqui que ficam ostentando, né? O cara mostra ali, como ganhar dinheiro no mercado financeiro e fica andando de Ferrari, de Porsche, sei lá que carro, né? Por quê? Ostentação, porque isso faz crescer o olho, né? É um pouco difícil, certo? É um pouco difícil isso, eu sei, eu reconheço. Eu prefiro vir aqui, passar o conhecimento, mostrar e aí você, né, você faz a escolha, se faz sentido isso na sua vida ou não, né? Mas realmente se ostentar fica mais fácil, né? Mas eu prefiro não viver de ostentação mas enfim, cara, desencana disso, bicho. Desencana disso, constrói o teu. Se as pessoas perguntarem, você diz, olha, eu já tô quase me aposentando. Se aposentando? Como assim? INSS? Não, eu tô me aposentando pela Bolsa de Valores. E, eu quero saber como é que funciona. Tá aqui, ó. Indica o 500 pratas lá. Porque hoje eu faço isso, né? As pessoas vêm, às vezes, os parentes e amigos, Leandro, como é que funciona esse negócio aí de se aposentar na Bolsa de Valores? Bicho, tá aqui, ó, o link do meu canal, tem 500 vídeos lá. Vai lá e assiste. Não perco mais meu tempo falando, porque não adianta, velho. Não adianta. Né? Tem que mandar estudar. Vamos lá. O Cris perguntou, até onde vai a crise dos Estados Unidos? Acredito que a retomada lá virá antes do Brasil, não? Olha, Cris, não tem como saber, né? Se é assim, vai até o ano que vem, eu tô dando chute aqui, né? Tô dando uma de mãe de Ná. Não tem como saber até onde vai uma crise. A única coisa que a gente tem pela história das economias e dos países é que toda crise passou, né? Toda não, né? Mas a grande maioria, principalmente os países que estão aí, que são desenvolvidos, as crises sempre vieram e passaram, né? Pior que a Grande Depressão de 1930 nos Estados Unidos, né? Que surgiu grandes mudanças nos pensamentos econômicos, inclusive, e tá aí, né? Quem investia em uma empresa antes de 1930, na Bolsa de Valores de Nova York, que já existia, e essa empresa não quebrou, o cara tá milionário hoje, né? Milionário em dólar.
Então, crise é oportunidade. Quanto mais tempo dura, é claro que o que deixa tranquilo para nós aqui na Estratégia 500 Pratas em relação à crise? Porque a crise, ela é o conjunto, né? Imagina que uma economia ela é formada pelos negócios e pela sociedade, né? Pelas empresas e pela sociedade ali, né? Oferta e demanda, aquilo que eu já expliquei nessa aula aqui. Então, o que acontece? Quando a gente analisa um todo, como está a demanda e a oferta como um todo? Existe uma retração, então existe uma crise. Agora, se existe, por exemplo, no Brasil, a gente está em crise no Brasil, vamos imaginar, 200 milhões de habitantes. Não quer dizer que 200 milhões de pessoas estão na dificuldade. Existem milhares de pessoas que, mesmo na dificuldade, estão tranquilamente, né? Passando tranquilamente, ganhando dinheiro, né? Vivendo bem. Então, não dá para generalizar. Da mesma forma, empresas. Quando a gente tem uma economia em recessão, a gente tem muitas empresas passando dificuldade, mas algumas lá no meio estão até se beneficiando da crise. O que nós, como investidores, a gente faz? A gente procura essas empresas que estão se beneficiando da crise. Isso tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, né? O preço delas vão para baixo, mas a gente sabe que o preço no longo prazo segue o resultado. Então, quando eu tenho uma empresa assim, ó, olha só, ela vem subindo aqui, ó, 2 gráficos juntos, né? Eu vou fazer para esse lado de cá para aparecer melhor para você, ó. Vem 2 gráficos correndo junto aqui, ó. Aqui de trás é o preço e aqui é o resultado. Por quê? Porque o preço ele vem sempre atrás do resultado. Chega um momento que bate a crise e o preço cai. Se o resultado continua subindo, nego, tem coisa errada aí. A hora que a crise passar, ó, o preço vai lá em cima de novo. Então a gente olha aqui, ó, resultado o tempo todo, beleza? E aí, quando você olha resultado, você aprende a olhar resultado, e é isso que eu ensino dentro do curso também, você aprende, você fica tranquilo, né? Porque, pô, eu olho, caralho, todo mundo tá acabando, as empresas estão em crise, deixa eu ver essa que eu invisto. Pô, melhorou mais uma vez o resultado. Eu vou me preocupar com o quê? Só tenho que esperar a crise passar, né? Só isso. Agora, respondendo você pergunta, será que passa antes do Brasil? Eu acho que sim, né, cara? Porque, sei lá, a economia dos Estados Unidos é mais desenvolvida, os caras lá estão mais preparados e... estão mais preparados também, assim, né, em conhecimento. Perguntaram pro nosso novo ministro da Economia aí sobre a CVM, não sabia nem o que era a CVM. Então, pelo amor de Deus, né? Estamos no mato sem cachorro, mas vamos lá. Seja o que Deus quiser. Aperte o cinto. Olha lá. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Foi da Marcela. Marcela falou assim, como se proteger do Brasil? Bom, Marcela, como se proteger do Brasil? Tendo relações com outros países, né? Como se proteger? Se você fala de investimentos, por exemplo, não tenha todas as suas moedas no Brasil, né? Então, eu invisto em ações, né? Tenha também, pode ter investimento no Brasil, mas tenha também reserva em dólar, investimentos no exterior, tenha criptomoedas, né? Tenha algo que não esteja preso à economia do Brasil. A questão é a seguinte, você tem que pensar assim, a economia do Brasil, se vira uma Venezuela, o que acontece com o meu patrimônio? Se ele está todo dentro do Brasil, com certeza ele vai sofrer, vai ser afetado. Se eu tenho metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, vai ser afetado, a metade está no Brasil, a metade dos Estados Unidos, vida que segue, né? Então, como se proteger? Tendo uma parte lá fora, né? E aí é o que eu falo de investimento, mas você pode ter visto, você pode ter, né, residência em outro lugar, você pode ter, enfim, fale outra língua, né? Tudo isso ajuda a você a não ficar exposto a um lugar só. Eu sou um cara que eu tenho cada vez aberto mais a minha mente, assim, eu adoro viver no Brasil, eu não tenho planos de sair do Brasil, né? Tanto que eu construí meu sítio aqui, vivo com a minha família aqui, a gente vive num lugar muito bom, vive uma vida muito boa no Brasil e eu não tenho a menor intenção. Eu tenho ideia de conhecer o mundo, mas não de sair do Brasil. Agora, o fato de eu querer ficar no Brasil não quer dizer que eu quero ficar exposto 100% ao Brasil. Não, eu estou abrindo cada vez mais, né? Eu tenho investimentos fora do Brasil, daqui a pouco eu tenho conseguido vistos para viajar para fora do Brasil, daqui a pouco eu posso pensar numa residência em outro país, eu vou abrindo a minha mente, mesmo eu querendo estar no Brasil. Então isso são formas de você se proteger, né? Isso eu falo de Brasil, mas todo mundo deveria pensar isso em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer pessoa. Se um argentino tivesse pensado dessa forma que eu estou falando aqui para você,
Agora que a Argentina está lá quebrada, ele simplesmente continuaria vivendo, né? E podia sair para outro lugar, né? Agora, um argentino que não tinha nada em dólar está preso lá. Agora, comprar dólar agora fica caro, né? Agora é tarde. E mesmo assim, a galera está comprando um monte, né? Então, é isso, galera. A proteção a gente deve sempre fazer, né? Beleza, Marcelo? O Juca perguntou assim, ainda vale investir no Brasil? A galera tá muito preocupada, né, com o novo governo. Eu acho que é normal por conta do... Quem é investidor acaba se preocupando, né, porque existem governos que são mais pró-mercado, outros anti-mercado. O governo PT, na essência dele, ele é um governo muito mais anti-mercado, então acho que é por isso que a galera tá um pouco mais com medo, mas vamos lá, vou ajudando vocês, vou mostrando o que eu penso, tá? Acho que é normal, é saudável isso, a gente discutir isso. O Juca perguntou, então, ainda vale investir no Brasil com Lula no poder? Eu vejo que, com certeza, Juca, com certeza. Como eu falei agora há pouco aqui, crise, cara, é oportunidade. E na crise, eu tenho várias empresas sofrendo, mas eu tenho algumas se destacando. Medidas governamentais, da mesma forma, eu tenho medidas governamentais que vão prejudicar muitas empresas, mas uma ou outra vai se beneficiar daquela situação ali. E nós, como investidores, a gente tem que estar sempre de olho aonde que dá para eu ganhar dinheiro, né? Aonde que estão os bons negócios. Então, o governo ele tem que ser muito ruim, ele tem que fazer uma série de medidas ruins, ele tem que fazer muita cagada para chegar a um ponto de eu não ter mais opções para investir naquele país, né? Se isso vai acontecer com o Brasil ou não, não sei, né? Realmente eu espero que não. Mas o fato é que, nesse momento, a gente tem empresas maravilhosas no Brasil, independente se é Bolsonaro, se é Lula ou quem for que tá lá, né? A gente pega a WEG, por exemplo. Cara, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Eu vou até abrir pra você entender qual é a lógica do que eu tô falando aqui, tá? Só um pouquinho que eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só deixa eu abrir a WEG, quem sabe faz ao vivo aqui. Então, olha só, eu puxei a WEG aqui para dar esse exemplo para vocês. Isso aqui que a gente vê aqui embaixo, ó, é o gráfico de receita e de lucro da WEG. Vamos lá. A gente teve aqui, né? Plano real começou lá em 93, a WEG estava crescendo, tal, crescendo receita, crescendo lucro. O Lula entrou aqui, ó, em 2003, né? Foi isso, né? O Lula entrou em 2003. Beleza. O que aconteceu com a WEG? Receita crescendo e lucro crescendo constantemente. Lucro é a coluna azul e receita é a coluna amarela, a linha amarela, né? Aí depois, depois entrou em 2000 e... Agora não lembro bem certinho o ano que a Dilma entrou, mas foi em 2010, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? 2009 para 2010. Aí a Dilma entrou, foi indo, se reelegeu. Até que teve o impeachment em 2016, porque a coisa estava muito ruim, realmente tinha crise, muitas empresas quebrando. E a WEG? A WEG estava lá, ó, deu até uma osciladinha na receita em 2016, não vou dizer que não reduziu um pouquinho, o lucro também. E aí depois do impeachment ela disparou, né? Então o fato é que, independente se era Lula, se era Bolsonaro, se era Dilma, se era Temer ou quem quer que fosse, quem investiu na WEG lá atrás ganhou muito dinheiro. Então, o que a gente faz agora, galera? Você que tem medo da política, você que não gosta do Lula, ou você que gosta do Lula, goste ou não goste, a gente não tem que investir porque gosta ou não gosta de um presidente. A gente tem que investir onde está dando dinheiro. Então, goste ou não goste do presidente atual, você... Olhe, aprenda a procurar qual é a empresa que está dando lucro e que tem ainda perspectiva para crescer esse lucro. Invista nela. Pronto. Você não precisa deixar de investir no Brasil só por causa disso. A gente tem um grande benefício. Essas empresas que dão lucros crescentes, aquilo que eu falei aqui, ó, os dois gráficos ali, ó, um é de resultado, outro é de preço. O resultado, às vezes, ele não muda com o novo presidente. O preço muda, porque o mercado não gosta de alguns presidentes e joga o preço para baixo. O que a gente faz nessa hora? Pensa bem, você tinha uma empresa para investir, que o resultado estava aqui e o preço estava aqui. Agora o resultado aumentou e o preço caiu? Porra, velho. Deixa de comer bola. Investe nesse negócio, né? Então, em nenhum momento eu disse aqui no canal, em toda a história do canal, que você tem que deixar de investir no Brasil por um presidente por outro. Não.
oportunidade, a gente ganha dinheiro. O que eu defendo é que você tem que se proteger, né? Então, eu, por exemplo, hoje falando da minha realidade, eu tenho 35% do meu patrimônio no exterior e eu tenho 65% do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o país das oportunidades. Quem sabe encontrar as oportunidades tá rico nesse país. É só você aprender a encontrar as oportunidades. É o país das oportunidades, é o país dos dividendos, enquanto não é taxado, pelo menos, depois vamos ver como é que vai ficar. Mas até agora é o país da oportunidade, é o país dos dividendos. É por isso que 65% do meu patrimônio está aqui e vai continuar aqui. Agora, eu não sou trouxa. Eu sei que existe um risco. E como existe um risco, eu preciso me proteger. E como é que eu me protejo? Tendo uma parte do meu dinheiro no exterior. Então, o dinheiro que eu tenho no exterior é pensando no lado... Você nunca vai pensar 100% em proteção, porque quem está muito protegido tem menor retorno. Ter retorno é correr risco, certo? Então, você nunca vai pensar 100% em proteção, mas você não vai pensar 100% no retorno. Você tem que ter essa relação risco-retorno, certo? Então, Brasil, eu prefiro correr um pouquinho mais de risco para ter um retorno melhor, só que também eu tenho uma parte que eu levo para fora para proteger. Quando eu falo 35% que eu tenho nos meus investimentos exteriores, eu estou falando direto lá, certo? Em dólar, em ativos, 35% que eu peguei real e comprei dólar e comprei alguma coisa de lá, certo? Agora, se eu falo de VEG, por exemplo, VEG, cara, 55% da receita dela vem do exterior. VEG é uma posição relevante da minha carteira. Se eu for fazer esse cálculo aqui, o meu patrimônio 35% está no exterior, mas a receita gerada pelo meu patrimônio, mais de 35% vem do exterior. Porque tem muitas empresas aqui no Brasil que eu invisto nessas empresas no Brasil, mas a receita dela depende do exterior. E isso já é uma forma de proteção também, tá? Então, com certeza, cara, vale a pena continuar investindo no Brasil, tá? Seja com Lula, com Bolsonaro, ou seja com quem quer que for, enquanto aqui existirem oportunidades. Vamos lá. O William perguntou, você faz seguro de carro, casa, etc? Claro, cara, com certeza, né? Eu tenho seguro do meu carro. Primeiro, porque existe um risco de roubo, a gente sabe que a criminalidade, roubo de carro no Brasil é muito comum, então, né, é complicado você perder aquilo ali. E também por assistência, né? Eu já tive problema de estragar meu carro aí na rodovia e, cara, liga pro seguro, os caras vêm com guincho, te levam em casa. Então, eu não consigo andar sem seguro, eu acho extremamente importante, né? É o tipo da coisa que você paga para não usar, mas quando você precisa, você vê que é muito bom, né? Enfim, aí tem seguro de casa, de vida, eu vejo que é importante sim você ter seguros, tá? Principalmente quando você tem patrimônio, para você fazer, quem não divide patrimônio, né, entre, por exemplo, se você não é casado, né, ou se você é casado e não tá entre o seu nome e da sua esposa, tá tudo no nome de um só, é importante você ter seguro de vida aí, para receber uma boladinha ali, caso venha a faltar, e fica fácil fazer a sucessão patrimonial, tá? Porque é muito comum, galera, mais comum do que... Quem é da área pode me ajudar aqui nos comentários. É mais comum do que parece pessoas receberem herança e não terem dinheiro para entrar com um processo de inventário, né? Então, muito milionário aí que está com o patrimônio travado porque não tem dinheiro para entrar com um processo de inventário. E se a pessoa que deixou herança tivesse feito um seguro de vida para beneficiar esses herdeiros teriam dinheiro do seguro de vida para entrar com o processo aí, né, de sucessão patrimonial, tá? Então, são coisas aí que a gente tem que pensar. Vamos lá. A Sandrinha perguntou, Leandro, qual cidade você é? Sandrinha, eu moro no interior de Santa Catarina, aqui em Joinville, tá? Pertinho de Joinville, na verdade, eu moro. E aí é um dos motivos que eu falo que eu não quero sair do Brasil, né? Inclusive, quando eu tava no Canadá, eu tava visitando Calgary, em Canadá. E Calgary, naquela época que eu tava lá, foi no meio do ano passado, foi eleita entre as 5 melhores cidades do mundo para se viver. E engraçado que no mesmo mês saiu uma pesquisa das melhores cidades para se viver no Brasil e Joinville ganhou em primeiro lugar, né? Então, cara, não é que o Brasil é ruim, talvez ruim é onde você está vivendo, né? O Brasil, cara, onde eu vivo, eu vou te dizer, bicho, a gente não vê roubo, a gente não vê assalto, a gente não vê violência, a gente não vê pessoas passando necessidades, é raro isso, né? Isso aqui, cara,
isso aqui a gente vive num lugar muito privilegiado, aqui no sul do Brasil e principalmente na região onde eu vivo aqui. Não vou dizer que não tem pobreza, um caso aqui, ali, outro, mas é bem difícil, tá? Você vê muito mais carros na faixa de, sei lá, 70, 80, 100 mil na rua do que carro de 10, 15 mil, carro velho, né? Então, existem lugares muito bons para se viver no Brasil e muitas vezes você não precisa. Até porque eu penso assim, né, cara? O Brasil, o custo de vida é muito baixo. O que eu quero e o que eu busco é a internacionalização do meu patrimônio e da minha renda. Então, você imagina ter renda do exterior e viver no Brasil com um custo de vida muito baixo. Tem gente de fora fazendo isso. Eu sigo o vlog, até para treinar inglês, de uma família de americanos que decidiram viver no Brasil. Por quê? Eles tinham uma qualidade de vida normal, classe média, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eles são ricos. Por quê? Porque o dólar vale 5 vezes mais de 5 vezes mais que o real. Então, pô, se eles ganhavam lá, vamos dizer, a família ganhava $5.000 por mês lá nos Estados Unidos. Pô, com $5.000 uma família vai viver uma vida normal, né? Não é muito pouco, mas também não é muito para viver lá. Mas para viver aqui eles estão ganhando R$30.000 por mês. Uma família com R$30.000 por mês que vive bem pra cacete. Então, quando as pessoas querem ir embora do Brasil, eu digo o seguinte, cara, quando as pessoas me perguntam, faz o que eu tô fazendo, né? Estuda inglês, aprende a falar inglês, estuda aquele mercado lá fora, vê quais são as profissões que estão contratando lá fora e principalmente as profissões que aceitam trabalho home office, né? E aí, tenta emprego em uma empresa americana para você viver no Brasil e trabalhar lá. Esse é o cenário perfeito. Você recebe em dólar e vive no Brasil. Eu hoje já tenho receita em dólar, tudo que eu tenho estudado, principalmente o inglês, são com planos de eu aumentar minhas fontes de receita ativas e passivas em dólar e continuar vivendo no Brasil, certo? E aí você vai ficando cada vez mais rico dentro do Brasil. Por quê? Porque você está vivendo num país que a moeda vai desvalorizando, mas você está ganhando dinheiro em outro país onde a moeda é estável, você vai ficando cada vez mais rico dentro do Brasil. Pensa nisso. Vamos lá. O Paulo perguntou assim, que conselho daria para um cara de 35 anos com vontade de abrir um negócio? Paulo, primeiro conselho que eu dou, abre, bicho. Tenta, mete a cara, porque eu já empreendi de várias formas, já quebrei a cara em muito negócio e ganhei muito dinheiro em outros, tá? Às vezes temporariamente, às vezes tem 500 pratas, por exemplo, hoje é o meu principal negócio, né? Tenho mais empresas, tenho mais negócios, mas 500 pratas é o meu principal negócio, é o meu negócio de maior sucesso, eu confesso. Afinal de contas, são mais de 10 mil alunos que a gente tem, né? E eu continuo aqui trabalhando, gerando... Mas eu já fiz várias coisas, cara. Então, o empreendedorismo você vai aprendendo. Agora, não é só tentar, você tem que estudar sobre empreendedorismo, tá? Você tem que estudar, você tem que ter uma noção. Quer ver só? Inclusive eu tenho um sócio que ele é consultor empresarial, né? E ele, um abraço pro meu sócio aí, se ele tá me assistindo nesse vídeo. E ele ajuda empresas a prosperarem, né? Ele pega uma empresa e ele olha, vê o que dá para melhorar ali. Cara, ele pegou... Tem negócios que ele me fala assim, que eles, olha, eu tô entrando nesse negócio aqui, olha os números. Cara, o cara tá à beira da falência. E aí ele pega, às vezes tem que mudar de endereço, às vezes tem que mudar o produto que oferece, às vezes tem que mudar o cliente, e o negócio bomba. Então existe um segredo por trás do negócio, né? Se você vai abrir uma loja de roupas, você tem que estudar se a roupa que você vai vender, se tem demanda naquela região que você vai colocar a loja, se o ponto é bom, né? Qual é o público que você vai atender. Quer ver um exemplo aqui, cara? Tem um supermercado que abriu até não muito longe da onde eu moro, né? E tem muita gente que fala, pô, o cara abriu esse supermercado escondido. Pô, lá num cantão lá, cara, que nem casa não tinha. Só que os acessos que o cara, no lugar que o cara abriu o supermercado, ele dava acesso para um lado da cidade e dá acesso para o outro lado que as pessoas tinham que andar
15 quilômetros, tinha uma vila aqui, ó, que as pessoas tinham que andar 15 quilômetros para um supermercado. E esse mercado, apesar de ele estar escondido, as pessoas tinham que andar só 10 para chegar nele. Ia reduzir o tamanho do caminho. Ou seja, foi tão bem estratégico a posição que o cara puxou clientes de todos os lados e o mercado bomba. Então, empreendedorismo, você tem que aprender a olhar um todo, né? Não é só meter a cara. Eu vejo a galera dizer, vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente porque fulano abriu e deu. E aí abre e não dá nada. Daqui a pouco tá falindo, fecha a barraquinha de cachorro-quente. Mas, porra, fulano tava num lugar estratégico. O atendimento era bom. O produto era bom pra cacete. O hambúrguer era gostoso. O cachorro-quente era gostoso, né? O cliente não ia lá só pra comer, era uma experiência. Chegava lá, tava rolando uma musiquinha legal, né? Tinha um ambiente com uma iluminação legal. É claro que o cara vai ganhar dinheiro. Aí tu vai lá na barraca do cachorro-quente do cara lá, tem um molho todo aguado, né? Uma batata palha toda murcha pra servir. Um atendimento péssimo. Aí o cara diz, esse negócio de cachorro-quente não dá pra nada. Porra, os dois tentaram a mesma coisa, só que a experiência proporcionada pro cliente, pra um foi um, pra outro foi outro. Então, você tem que entender um pouco de empreendedorismo para fazer a coisa certa, beleza? Vamos lá. Esses são os conselhos que eu te daria, cara. Às vezes, cara, eu gosto de falar essas coisas que às vezes eu vou me empolgando aqui, a hora vai passando, meu Deus do céu, já tá 36 minutos, mas vamos lá, vai dar tempo. Dá tempo de fechar em menos de 1 hora. Então tá, essa foi do Paulo. A Silvia perguntou assim, já chegaram fazendo merda lá na Petrobras, vender as ações? Silvia, aquela história, cara, a Petrobras é uma empresa que eu até já tive ela na carteira. Eu vou dizer que eu tive aí quando entrou o governo Bolsonaro, porque as propostas que eles tinham, né, privatização, enxugamento de Estado e coisa, todas as propostas aí de governos mais liberais, me fez pensar, agora o Brasil vai, né, agora vai. E eu confesso que eu peguei a Petrobras ali naquela época e me beneficiei bastante aí com a valorização que teve, né. Só que aí, pelo andar da carruagem, eu vi, cara, esse governo aí não vai, bicho. Não vai pra frente, os caras estão fazendo muita cagada também, né? Não tem governo bom, né? Não tem governo bom. E PT vai voltar. Comecei a pensar comigo, né? PT vai voltar. Petrobras na mão do PT, eu, sócio, nem fudendo. Aí eu me desfiz lá atrás. E eu não quero mais saber de Petrobras, tá? Tão cedo, a não ser que eu veja que um dia eu tenha estabilidade política no Brasil, que eu acho muito difícil. Porque estatal como a Petrobras é a principal ferramenta, foi a principal ferramenta de corrupção do PT, né? Então, é a mesma coisa que você, o PT sem Petrobras é um pedreiro sem martelo, né? É um carpinteiro sem martelo, não dá, né? Então, assim, tá aí, né? Tá aí. O presidente da Petrobras, os presidentes que passaram eram pessoas competentes, preparadas para o cargo, né? Até porque a lei da estatal exigia isso. Agora, quem que vai ser o presidente da Petrobras? Do Banco do Brasil, do BNDES? Políticos do PT. Seja com capacidade técnica ou não, né? Então, o critério que é usado nesse governo para colocar uma pessoa para presidir um negócio é se tem relação política. E não se tem condições técnicas, né? Aí fica complicado. Vamos lá. O Túlio perguntou, a planilha 500 pratas é para investir no exterior também? Porra, velho, com certeza. A planilha está totalmente preparada para você investir em Brasil e em exterior. Vou até abrir. Depois dessa eu vou até abrir aqui. Olha só. Já vou compartilhar a tela aí. Essa planilha aqui que eu estou usando é a planilha que eu uso para gerenciar a carteira lá do YouTube, né? Tá aqui, cara, ó. A gente tem ações, FIIs e Stocks REIT ETF. Você vai cadastrar. Quando você cadastra uma ação, por exemplo, olha aqui o que acontece, ó. Você só vai colocar data, compra ou venda, quantidade, preço e taxa. Deu. Porque já está tudo em real, né? Agora, quando você vai cadastrar aqui um estoque, por exemplo, você vai colocar data, compra ou venda, quantidade, preço em dólar e o câmbio. Que daí ela vai calcular preço em reais, taxa em dólar, vai calcular valor da ordem em dólar, valor da ordem em reais. Então ela fica trabalhando entre reais e dólar. Por quê? Porque as informações que você vai preencher vai ser em dólar, mas aqui em patrimônio vai aparecer em reais. Então, aqui ó, eu tenho estoque, NVIDIA.
Mas esse valor aqui está em reais, justamente para poder somar o meu patrimônio. Eu sei que se eu repatriar, quanto eu tenho, já está calculado na planilha. Então a planilha, ela é toda configurada mesclando dólar e real para você saber qual que está sendo o ganho. Porque quando você investe no exterior, cara, você tem o ganho da valorização do ativo lá e mais da valorização cambial. E a planilha ela já calcula essas duas variações para você o tempo todo, tá? Então a planilha ela é bem preparada. E essa planilha aqui é a planilha que você recebe se tornando aluno da Estratégia 500 Pratas do curso, que eu deixo o link sempre na descrição, beleza? Vamos lá. A Bruna perguntou, não compensa mais investir na renda fixa do que em dólar? Bruna, eu vejo que eles não são comparáveis, tá? Porque olha só, o que você tem que pensar na hora de colocar o seu dinheiro em algum investimento não é só no retorno, é no objetivo do investimento. Se a gente for pensar só em retorno, dependendo dos prazos que você vai comparar, a renda fixa rendeu até mais do que quem investiu em dólar, tá? Então, retorno, beleza. Agora, por que eu invisto em renda fixa? No Brasil, né? Eu invisto para fazer caixa, eu invisto para me proteger da inflação, principalmente se eu estou falando de, né, de títulos atrelados à inflação, como os títulos Tesouro IPCA, por exemplo, né? Para isso, né? Eu quero manter o meu poder de compra dentro do Brasil e ainda ganhar um pouquinho. Eu quero me proteger contra a inflação brasileira. Eu tenho que investir na renda fixa no Brasil. Ah, Leandro, agora eu não quero me proteger contra a inflação brasileira, eu quero me proteger do Brasil. Caso a moeda do Brasil se desvalorize muito, perda valor pra caramba, como é que você se protege do Brasil? Comprando dólar. Certo? Então, eu, por exemplo, eu tenho em carteira renda fixa e dólar. A parte que eu tenho na renda fixa, por exemplo, na Selic eu tenho para fazer caixa, para comprar as ações quando entram em oportunidade. Eu tenho renda fixa em pré-fixado e também Tesouro IPCA, que é justamente para travar um rendimento no longo prazo e me proteger da inflação do Brasil. Mas eu também tenho uma boa parcela em dólar, que é para me proteger do Brasil como um todo. Tá? Então, são objetivos diferentes. E eu vejo que faz sentido até você ter os dois, né? De acordo com o que eu falei aqui. Limpa Inveja Rápido é o nome de quem perguntou aqui, né? Limpa Inveja Rápido. Pode dar indicações para aula de inglês online? Então, é legal esse negócio de inglês, né? Até acabei falando um pouco aqui. Cara, hoje em dia tem muitas formas, né? De você aprender online aí. E para mim, assim, o que mais tem me ajudado a aprender inglês é consumir, né? Eu consumo, tem vários vídeos do YouTube, vários canais que eu sigo em inglês, vários vlogs em inglês, né? Conteúdo didático em inglês. Eu leio livros em inglês, tenho mesclado, né? Porque eu demoro mais para ler um livro em inglês, bem mais do que um livro em português. Eu não tenho a mesma agilidade ainda, né? Às vezes eu tenho que ficar pensando bastante. Então, os livros que eu leio, alguns eu leio em inglês, outros em português, né? Então, a exposição. Quando eu fiquei 2 meses no Canadá, eu estava muito exposto. Isso me ajudou muito, né? A exposição, ela já vai te ajudar muito. Agora, se eu for indicar algum professor online, cara, no YouTube eu gosto muito da Heather Smash, tá? É uma mulher que eu já aprendi muita coisa com ela, tá? Não fiz o curso ainda, mas já está na minha meta de 2023, fazer o curso com ela. E eu tenho uma professora que ela dá aula só online também, né? Que é o pessoal do The Fluence Club. Eu vou até deixar o WhatsApp deles aqui, entra em contato com eles ali, vê se eles têm disponibilidade na agenda. É aula particular, então o negócio é concorrido, né? Mas entra em contato com eles aí, vê se tem o contato, se eles têm disponibilidade, né? Eu gosto muito do método deles. É uma escola, The Fluence Club, com vários professores, mas que segue um método padronizado. Tá? Vai lá e diz que pegou a indicação do Leandro 500 Pratas e eles vejam se conseguem encaixar um horáriozinho para você lá também, beleza? Então é dessa forma aí que eu tenho treinado o meu inglês, né? E tá na meta também para 2023 aí eu quero começar espanhol agora, pegar um básico de espanhol. Vamos lá. O Igor perguntou, acha mesmo necessário dolarizar o patrimônio mesmo para quem está começando com pouco? Igor, eu vejo que dolarizar o patrimônio não é em relação ao quanto você tem, ao quanto você investe, mas sim ao tempo que você tem. Porque o problema é o seguinte, imagina um investidor que há 10 anos atrás ele estava começando, estava na sua história aí.
Com pouco patrimônio e começando com pouco, né? Há 10 anos atrás, estava começando lá na Argentina, esse cara. E ele, pessoal, eu vou deixar para investir em dólar só daqui a uns 5 anos, quando eu já tiver com patrimônio maior. Agora ele não consegue mais nem comprar dólar. Porque o dólar lá na Argentina tá na lua, né? Olha só. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Peso argentino versus dólar. Já compartilhei com vocês. Não, é o contrário que tem que fazer, né? É dólar versus peso argentino. Olha aqui, ó. Isso aqui que eu costumo mostrar pra galera, ó. Vamos colocar no máximo aqui, ó. Olha só, imagina um cara aqui, ele diz, eu vou deixar para comprar dólar só lá no futuro, né? Por enquanto eu só vou investir só na Argentina mesmo. E ele deixou. Agora aqui ele está se dando conta que ele deveria ter comprado dólar, né? Só que agora é tarde, tá? Então, vai acontecer isso aqui com o Brasil? É claro que não tem como a gente saber. Mas a questão é impossível acontecer isso aqui com o Brasil? Claro que não é impossível. Aconteceu com a Argentina, que era uma potência mundial, olha só. O dólar estava 5, 6 pesos, $1. Hoje $1 lá custa 178 pesos, beleza? Então, não é pelo tamanho do seu patrimônio, é por segurança. Se eu fosse começar hoje do zero, eu já começaria com pelo menos uns 20% no exterior para me proteger do risco de o real se desvalorizar perante ao dólar. Vamos lá. Inclusive, eu recomendo, né, contas para você investir em dólar. Eu deixo os links na descrição aqui também e use meus cupons que aí vocês ganham um cashback lá de desconto e também dá uma forcinha aqui pro canal que eu ganho uma comissãozinha também. Tá? Vamos lá. O Abner perguntou, sogra brava com o Bozo porque aumentou o tempo de aposentadoria. Como explicar? Cara, é complicado, né? Não tem muito o que explicar, né, Abner? E eu vejo que assim, cara, é por isso que no Brasil é tão fácil fazer populismo e o povo elege tão mal, né, os políticos. Porque simplesmente cada um vai lá e fala o que quer. Fala o que o povo quer ouvir. Porque ninguém sabe como as coisas funcionam, né? Então, as pessoas reclamam. Se eu pegar e falar para uma pessoa assim, olha, o que você prefere? Você prefere que a Previdência Social feche no positivo e não quebre? Ou você prefere conseguir se aposentar mais cedo? A pessoa não tá nem aí se vai quebrar, não vai, quanto que tá dando de prejuízo, ninguém sabe isso, ninguém sabe olhar, certo? Depois um dia se quebrar, quebrou, aí vê o que faz. A pessoa quer se aposentar mais cedo. Então, se eu quiser ser um candidato a político, eu vou dizer, olha, prioridade para quando eu for eleito, você vai se aposentar com 40 anos. Pronto, eu prometo isso, todo mundo vai me dar um voto. E é isso que se faz no Brasil, porque ninguém entende porra nenhuma. É claro que não tem como eu aposentar as pessoas com 40 anos, mas quem é que sabe que não é possível? Ninguém sabe. Então é simplesmente fazer populismo, fala o que quer e as pessoas vão lá e votam. Mas na prática não dá. Agora, quando alguém tenta fazer uma medida para salvar o país, ou salvar, né, um setor do país, ou salvar o INSS, como foram tentados fazer tantas medidas para salvar o INSS, né? A maioria não conseguiram, mas tentaram pelo menos. As pessoas não gostam, as pessoas reclamam, porque as pessoas não entendem como as coisas funcionam. Então, o problema do Brasil é a educação. Conhecimento básico das coisas. Pra gente fechar, o Anderson perguntou assim, não seria hora de aproveitar as oportunidades ao invés de correr do Brasil? Cara, é o que eu já respondi isso aqui, né, Anderson? A gente tem muita oportunidade no Brasil e tem que investir aqui. O cara que ele tá indo 100% para o exterior, como eu tenho visto gente fazer, vai se arrepender. Porque está deixando passar muita oportunidade boa aqui no Brasil. Agora, uma coisa é eu aproveitar a oportunidade no Brasil, outra coisa é eu me proteger. O Brasil não me dá total proteção. Eu preciso buscar proteção lá fora também. O Brasil me dá muita oportunidade. Então eu preciso aproveitar a oportunidade aqui e buscar proteção lá fora. É isso. Beleza, galera? Olha só. Lembrando, né? Você que quer minha ajuda, sempre tem o nosso treinamento. Eu deixo o link aqui na descrição, o curso da Estratégia 500 Pratas. Também tem o curso de Desenvolvimento Financeiro, tem a nossa comunidade 500 Pratas. Tá? Todas as formas aí de você conseguir vir junto com a gente, para aprender a investir junto com a gente. O treinamento está aqui, a gente tem
Hoje o curso está com 14 módulos, né? Mas tem mais módulos que eu estou inserindo conforme eu vou atualizando. Atualmente está com 29, praticamente 30 horas de aula, aí são 114 videoaulas, tá? Todas as aulas, quando você entra aqui, ó, por exemplo, a REITs, né? Você tem um chat aqui embaixo que você vai mandando as dúvidas para mim, eu respondo todo mundo, tá? Tanto que tá aqui, ó, na comunidade. Tenho 2 perguntas para responder aqui. São mais de 33 mil comentários respondidos. Então a gente dá total suporte, galera, para todos os alunos, todo mundo fica com resposta, tá? E para você se tornar um aluno nosso, ter acesso a esse ambiente aqui, poder me mandar as dúvidas, eu te ajudar a investir, eu te ensinar a criar a sua aposentadoria aí, né? Tudo isso que eu venho e vou ensinando para você nessas aulas aqui, ó, de forma bem organizada, o link está aqui na descrição. Te vejo na sala de aula. Fui!